Como dissemos, né, agora há pouco, o clássico no Estádio Independência, na Arena Independência, domingo, vai ter torcida única. A torcida do Cruzeiro, isso tem gerado uma certa polêmica. A torcida do Atlético reclamando muito, como sempre, aliás, porque não vai poder estar lá, e etc. E algumas medidas que foram tomadas também, visando a questão da segurança, estão sendo bastante questionadas, tanto por especialistas, quanto por jornalistas, quanto por torcedores. E agora nós vamos conversar com o Coronel Antônio de Carvalho Pereira, que é o comandante do policiamento especializado da PM aqui de Minas Gerais. Comandante, bom dia. Bom dia, Luciano. Coronel, qual foi o embasamento da polícia para definir ou para solicitar que fosse definido o clássico no Independência, que é um estádio para 25 mil pessoas, como um clássico de torcida única? Bom, na verdade nós estamos acompanhando todos os jogos na Arena da Independência desde a sua inauguração, justamente verificando todas as variáveis referentes à área de segurança. Tivemos diversos problemas mesmo, nós vamos dizer assim, com torcida única, porque na verdade o jogo acontecia entre os times do Cruzeiro, Atlético e América com times de fora do estado. Nós tivemos o Campeonato Mineiro, obviamente, com a final do jogo entre América e Atlético. Tivemos diversos problemas, mesmo com torcidas não tão antagônicas, mas tiveram diversos problemas em que nós tivemos que fazer intervenções contundentes, mesmo com a torcida menor, que era a torcida, obviamente, do América, mas foram problemas cruciais e que colocaram em risco a integridade física de diversas pessoas. No caso de times fora do estado, nós temos procedimentos padrões executados em que a gente acompanha e já temos contato com as próprias torcidas organizadas dos outros estados, em que nós fazemos a abordagem, obviamente, na rodovia, e essa torcida é direcionada para dentro do estádio, devidamente acompanhada pela Polícia Militar. A grande dificuldade que se tem, justamente, é na chegada dos torcedores. Se nós não conseguimos fazer a separação, por exemplo, quem vem de Venda Nova e pega o metrô, você não tem condições de fazer a separação de atleticano e cruzeirense, você não tem condições de fazer a separação na própria área central e nem no perímetro imediato ao estádio, em qual portão o torcedor, tanto atleticano ou cruzeirense, entraria. Isso foi trabalhado, foi cogitado, obviamente, a presença das duas torcidas, mas diante do risco que nós teríamos com a integridade física das pessoas e, obviamente, com diversas ocorrências feitas, com brigas entre torcidas e até mesmo com alguns torcedores feridos. Nós, obviamente, levamos isso até o colegiado na reunião dentro da Federação Mineira de Futebol, justamente onde estavam presentes os representantes dos clubes, os outros atores importantes desse sistema, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, o próprio gestor da Arena, BH Trans, então outros atores envolvidos, para que nós pudéssemos delinear a responsabilidade dentro de um contexto em que a integridade física da pessoa é superior, muitas das vezes, e é claro que tem que ser, até a própria condição de colocá-lo dentro do campo para torcer para o seu time. Então isso foi avaliado, foi levado em consideração para que a gente pudesse tomar essa deliberação. Então, basicamente, perdão, o problema da Independência é um problema de localização, basicamente é isso. Você tem uma via de acesso, que é a Avenida Silveira Brandão, que é uma via única, e você não tem a mesma premissa, nós não temos a mesma premissa que existe, por exemplo, vamos citar aqui o Mineirão, e já tem uma cultura, inclusive, de chegada das duas torcidas, dos dois times que têm uma rivalidade muito grande, Atlético e Cruzeiro. Nós temos a chegada tranquila. Nós temos a chegada pelo Antônio Carlos dos torcedores atleticanos e pela Carlos Luz dos torcedores cruzeirenses. Então, lá você já tem um procedimento padrão e já tem uma cultura do torcedor desde quando o Mineirão foi inaugurado. Então, isso é um facilitador na hora de você gerenciar, porque existe um respeito mútuo entre, inclusive, as torcidas de não ir na área do outro. Entendi. Já no estádio Independência, nós não temos essa figura, nós não temos essa separação e muito pelo contrário, nós temos muitas vias, diria assim, vias locais, que são ruas de acesso basicamente restrito a residências, e nessas vias você tem, inclusive, torcedores dos três
clubes mineiros. E você não tem uma forma de separar quem vai sair, às vezes no mesmo apartamento, perto de apartamento, você é atleticano ou você é cruzeirense, você vai sair, dar a volta e fazer a entrada pela Rua Ismênia. Você é cruzeirense, você vai e pode ir direto entrar na Rua Pitangui. Entendi. Você não tem uma concepção operacional altamente segura para propiciar a esse torcedor a sua tranquilidade de ir e vir diante de um antagonismo tão grande entre as torcidas. Entendi. Na verdade, a gente está dizendo que o Independência é um problema quase indissolúvel, porque, por exemplo, quando houver grandes shows no Independência, que é o que se esperava do estádio também, que ele pudesse abrigar desse tipo de evento, a polícia vai ter, na verdade, o mesmo problema, porque você vai ter pessoas, apesar de não estarem se encaminhando para o estádio com essa finalidade de torcer para o futebol, mas vão ser pessoas de várias partes da cidade, com várias mentalidades, inclusive, diferentes. A polícia vai ter muito problema, então, quando tiver, por exemplo, um show no Independência, né? A grande diferença que nós temos de show justamente é a característica da motivação, né? Ou seja, você vai para um show de axé, por exemplo, aí você tem uma motivação em que todos estão focados num aspecto de ir para o show específico e ele não tem, diria assim, não tem uma cor, não tem uma torcida específica. Você tem um público voltado para quem gosta daquele tipo de música. Entendi. E aí o trabalho da polícia é justamente fazer com que a região do estádio ela esteja segura para as pessoas chegarem e simultaneamente para os moradores daquele perímetro, que às vezes não gostam, né, daquele tipo de show, que eles tenham também a tranquilidade de poder ir e vir para suas residências, mesmo com o público que está vindo de fora daquela região. Entendi, coronel. O tratamento é diferente. Eu vou dar uma de advogado do diabo aqui, mas acho que é importante fazer essa pergunta, que é a pergunta que tem sido feita principalmente nas redes sociais. A polícia não estaria se esquivando da responsabilidade de garantir a segurança dos torcedores, independente de ser torcida única ou torcida dos dois times? Quer dizer, não está havendo aí uma transferência de responsabilidade para o torcedor pela segurança que deveria ser garantida pela polícia? Sim, na verdade não é uma transferência de responsabilidade, é uma responsabilidade da Polícia Militar obviamente, é uma medida necessária, porque você tem variáveis incontroláveis, que nós chamamos de variáveis incontroláveis. O trabalho com massa de pessoas, o trabalho na psicologia de massa, ela nos mostra que existe um aproveitamento por parte de uma minoria, mas existe um aproveitamento do anonimato, e essa minoria aproveita desse anonimato justamente para provocar atos de violência. E diante dessa premissa, diante desse risco que se tem em que um inocente possa ser lesionado de forma branda ou até de forma mortal, dependendo da forma da lesão e da forma como isso possa ocasionar, a Polícia Militar não podia furtar, obviamente, de mostrar isso para aqueles demais atores envolvidos em todo o processo, de mostrar que esse risco é iminente e não nos interessa, ao final de um espetáculo como é o clássico Atlético e Cruzeiro, não nos interessa termos nenhuma ocorrência com vítima, nenhuma ocorrência com alguém lesionado, e principalmente porque a gente verifica o seguinte: ao final, e nós sabemos muito bem disso, não podemos deixar de levar em consideração, ao final nós temos torcidas organizadas e simultaneamente torcedores que não fazem parte de torcidas organizadas. Claro. E ao final a gente tem assistido que muitas das vezes os lesionados não são os torcedores organizados, são pessoas que simplesmente vão ao estádio para torcer e elas estão desprovidas, claro, estão preparadas somente para torcer com a alegria, e estão desprovidas de qualquer ato de violência, e para elas há uma segurança tranquila na chegada do estádio. Pessoalmente eu acho mesmo que a torcida organizada é um negócio que tinha que acabar, né? O Ministério Público tinha que atuar nisso e proibir as torcidas de se organizarem da forma que se organizam. Nós temos presidente de torcida preso, não é à toa. Isso é uma outra variável que nós não podemos afastar, infelizmente nesse clássico ainda não, né? Mas elas existem, elas estão aí. Então é esse processo de chegada e saída das torcidas, principalmente no mesmo volume, na mesma via de acesso, você não tem condições de controlar. É uma variável altamente independente, é uma variável em que você não tem o controle pleno dela, porque basta uma saída. Nós já temos um controle sendo feito bairro a bairro.
porque esses grupos, eles não saem de uma rua. Cada rua sai 3, 4 pessoas. Eles reúnem e concentram em um lugar. Pois é, as confusões elas não são restritas ao entorno do estádio, né? Isso aqui, às vezes, faz com que as pessoas não entendam a medida. Porque o clássico vai mexer com a cidade, nem com a cidade, eu diria assim, nós temos torcedores vindo de todas as cidades. Não é só na região metropolitana, nós temos torcedores que vêm de Montes Claros, torcedor que vem de Uberlândia, de Uberaba, para assistir o clássico. Então nós temos uma movimentação em todo o estado, mas na região metropolitana, a região metropolitana ela é muito maior. Agora, o senhor acompanha ou já acompanhou de alguma forma, já viu como é feito, por exemplo, no caso do Estádio dos Aflitos, no Recife, que é também um bairro residencial, é um estádio pequeno, acanhado, da mesma forma que o Independência, e que tem das duas torcidas de maior rivalidade no estado, o caso do Náutico e Sport Recife, por exemplo, jogam lá. O caso da Arena Barueri, por exemplo, na Vila Belmiro, onde o Santos recebe São Paulo, Corinthians, e também é um bairro residencial. La Bombonera, em Buenos Aires, que também é um bairro residencial e cansa de receber Boca Juniors e River Plate. O senhor sabe como acontece nesses estádios, se é diferente, como a polícia atua nesses casos, se eles têm problemas dessa natureza que o senhor relatou? Na verdade, esses estádios, cada um deles tem a sua característica específica e, simultaneamente, a atuação desencadeada por eles, porque, na verdade, o estádio, desde a sua inauguração, ele tem um processo, mas a atuação desencadeada por eles e a forma da chegada do torcedor, ela é diferenciada em cada um dos estádios que foram citados, embora eles estejam posicionados similarmente como a Arena do Independência. Mas é diferenciado a atuação da polícia. Nós temos contato com a Polícia de São Paulo, temos contato com diversas outras polícias, com outros sistemas de implementação, mas verificamos e constatamos que, inclusive, eles têm várias ocorrências com lesionados e até mortes nos grandes espetáculos, mesmo fazendo o trabalho que eles estão desenvolvendo. Então, assim, o nosso grande objetivo, e o objetivo aqui em Minas é que nós não tenhamos vítimas diante de um quadro tão importante que é o clássico. Muito bem. E o estádio, como você mesmo antecipou, ele está, querendo ou não, mas dentro de uma área altamente residencial. Ela é muito densa, nós temos diversos prédios, nós temos inclusive preocupação ao final da partida, atuação como deverá acontecer por parte da Polícia Militar e de outros atores desse sistema. Mas nós também temos monitorado e acompanhado, não só esses estádios que você citou, mas também até estádios na própria Europa, como tem atuado, como nós tivemos na semana retrasada, um contato bem próximo com o que foi desenvolvido pelos alemães, com a polícia alemã, que nos mostrou alguns aspectos e algumas participações em que eles também adotaram critérios de torcida única frente à possibilidade que se tinha de confrontos entre as torcidas próximas aos estádios em algumas cidades na Alemanha. Então, o que a gente gostaria de deixar claro é que o grande objetivo da Polícia Militar não é macular, não é, obviamente, deixar o torcedor de fora de uma grande partida de futebol, mas é simplesmente propiciar àqueles que vão ao estádio a tranquilidade e a segurança de reduzir ao máximo os riscos de lesão. E, pela avaliação, as duas torcidas, obviamente, nesse mesmo local, essas variáveis independentes, essas variáveis incontroláveis, para nós, eles propiciariam um risco bem grande para a torcida, qualquer uma das torcidas, tanto o Atlético quanto o Cruzeiro, mas qualquer uma das torcidas, se fosse dividido, até mesmo com os 10% que nós pensamos em fazer um trabalho, mas não achamos uma fórmula de reunir, por exemplo, esses 10% em um local e esse local de deslocar com escolta. Não é uma operação fácil de ser conduzida, principalmente porque nós avaliamos que o jogo é no final da tarde. Então você tem, basicamente, torcedores no domingo inteiro e, querendo ou não, outra variável que a gente leva em consideração, mas você tem a bebida alcoólica no meio, em que a pessoa pode passar o domingo em uma festa, em um churrasco, e já chegar no estádio com um alto nível de teor alcoólico. E isso aí foi demonstrado, nós verificamos os números de ocorrências dentro do estádio, como é que reduziram diante da proibição do uso de bebida alcoólica dentro do estádio. Então nós sabemos que esse uso de bebida alcoólica durante todo o domingo, ao chegar
durante o jogo, com a abertura dos portões às 16h30, nós poderíamos ter, obviamente, também o risco de chegarem condutores com esse alto teor alcoólico e aí, infelizmente, nós não teríamos o controle de que lado ele chegaria ou de que forma ele chegaria e se ele, obviamente, enfrentaria a torcida adversária simplesmente porque ele não estaria com o controle mental tranquilo das suas ações. Muito bem. Coronel Antônio Carvalho Pereira, que é comandante de policiamento especializado da PM aqui de Minas. Coronel, mais uma vez, obrigado por atender a reportagem da Band News. Bom dia para o senhor. Bom dia, nós que agradecemos. Bom trabalho no Clássico, viu, Coronel? Muito obrigado, muito obrigado. Muito bem, o Coronel falou algumas coisas bastante importantes aí que a gente tem que observar. Na verdade, a justificativa da polícia é que não se trata de um problema com o estádio, mas com o entorno do estádio. A gente citou outros exemplos aqui, o Coronel tem a justificativa dele de que são realidades diferentes, embora sejam situações muito parecidas. Quer dizer, é um assunto polêmico, vai continuar sendo polêmico. A gente conta com a participação do ouvinte da Band News FM também para continuar debatendo isso aqui no restante dessa semana, ao longo da semana que vem. É importante que a gente debata porque outros jogos virão, outros eventos virão. Então, o Estádio Independência vai ser utilizado sempre apenas para uma torcida única? Não vai ser possível você ter aquela vibração de duas torcidas, né, que sempre caracterizou o futebol. Vivemos outros tempos hoje, sem dúvida nenhuma. Não é diferente de quando o Estádio Independência foi inaugurado, cabia 6, 7 mil pessoas e era possível você ter duas torcidas grandes lá dentro. Mas a gente tem que avaliar se realmente, como a gente perguntou aí para o coronel, e ele muito propriamente respondeu, a polícia não estaria se esquivando da responsabilidade dela de garantir essa segurança ao cidadão que quer ir ao estádio torcer, ao cidadão comum. Fato é que essa história das torcidas organizadas é um problema crônico, que precisa ser resolvido, porque há bandidos infiltrados dentro dessas torcidas, ninguém tem dúvida nenhuma disso. Não é só gente a fim de torcer, quem está a fim de torcer vai ser sempre bem-vindo em qualquer estádio de futebol, em qualquer situação, mas quem está afim de bagunçar, infelizmente, precisa ser contido pela polícia, pelo Ministério Público. A polícia tem que ter mecanismos para isso, e fato é esse, a polícia e o Estado tem que ter mecanismos para isso. Não dá para ficar coibindo uma pessoa de andar na rua com a camisa do Atlético se ela quiser transitar ou ir mora do lado do Estádio Independência. Ela não pode ir ao barzinho comprar uma cerveja para beber em casa com a camisa do Atlético, ela pode ser presa. Isso é um absurdo, isso é o fim do mundo. Né? Por mais risco que isso represente a ela, isso tem que ser um direito dela e isso tem que ser garantido pela Polícia Militar, que é quem está sendo, quem é pago para fazer essa garantia. É difícil? Claro que é difícil. A polícia faz o que pode? Evidente que faz. Mas o Estado tem que garantir também que a polícia possa fazer mais do que o que pode fazer até hoje. Tem instrumentos para garantir Tem isso. instrumentos para garantir. Quem tem que garantir a Polícia Militar condições de trabalhar é o Estado e quem tem que garantir a segurança do cidadão é a Polícia Militar. Não dá para esperar que o torcedor se eduque do dia para a noite, porque se a sociedade fosse autorregulamentável, a gente não precisava de polícia, de prefeito, de governador, de presidente. A sociedade seria algo parecido com um limbo, nosso lar, sabe? E também distante disso, né?